Eu não vai que querer. Chegamos! Chegamos! E Nani Venâncio! Ai, eu gosto desse movimento, Ronizinho! Boa tarde! Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Tarde Top está começando. A gente não bateu. Bate! Bate, pelo amor de Deus, aqui. High five. É. Gente, muito boa tarde, bem-vindos. Mais um programa, mais uma tarde maravilhosa. E a gente hoje, espécie batom vermelho, gente. A gente tá assim agora, a gente tá num clima, olha aqui. Foi, tava na da promoção roupa. e a gente comprou dois, entendeu? A gente tá assim. E o Ricardão tá combinando também. Olha lá, nós estamos assim, ó. Agora, viu combinando o tom. Deixa eu ver se não tá curto. Não, tá curto, tá podendo. Curto, gente. Gi. Não, Imagina tá, eu. Nunca. Nunca. É elegante, porque eu sou a diretora e olha que pela elogiava. O vestidinho da filha. Olha Bom, só. vamos para as pautas, Vambora. então. Vai, foco. Nossa primeira convidada, apresenta, por favor. Sashi, olha ela maravilhosa, toda de verde. E preto. Chefe Sashi, gente. Sashi. Ela vai fazer hoje, presta atenção, gente, agora é muito interessante para você que está em casa. Quem diz que quem tem diabetes não pode comer um docinho, alguma coisa bacana, né? Ter aquela alegria. Eu sei, porque eu falo, sabe, gente, infelizmente a minha mãe faleceu com diabetes, decorrente ao diabetes. Então, hoje eu vejo isso aqui, eu fico muito feliz, porque olha as novidades. Essa chefe maravilhosa vai ensinar você que está em casa, presta atenção, gente, pode todo mundo comer, mas principalmente para quem tem diabetes, né? Esse é um mousse de chocolate especial que os diabéticos podem comer. Olha isso, zero açúcar. Sem nenhum problema, né? E não perde o sabor, tenho certeza, porque ela tem uma cara de boa chefe, não tem? Sashi mesmo, né, gente? Sashi. Sashi mesmo. E o mais interessante é que, além de ser com zero açúcar, ele também é com baixíssimo carboidrato, porque carboidrato também é açúcar. Que vira, né? Vira açúcar depois. A gente Exatamente. sabe disso, a gente Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Fico feliz, fico muito feliz, principalmente que a gente sabe que o número, né, é cada dia maior de pessoas no Brasil com diabetes. E isso me deixa feliz de saber que hoje eles vão poder ter mais alegria, né? Porque minha mãe vivia numa tristeza, Por causa de falta de doce? Porque não podia doce, chegou num ponto que ela não podia nem água. Então é muito triste. A vida de quem tem diabetes sabe o que eu tô falando. Mas, vamos lá. Vamos esclarecer dúvidas. Esclarecer dúvidas. É rejuvenescimento de mãos? Sim, gente, o que Olha pode que ser lindo. feito para minimizar. Porque todo mundo cuida bastante, né? Do rosto. Daqui pra cima agora, do o que entrega. Do colo. Agora, a mãozinha fica sempre desprotegida. Você sabia que é o primeiro lugar que entrega a idade? É a as mão? mãos e o pescoço ou o colo que ninguém cuida? Jura? Geralmente, A mão eu sabia, mas porque isso aqui, você fica sempre cuidando só do rosto E não ou passa o corpo. protetor solar nas Protetor mãos, solar né? nas mãos, principalmente quem dirige muito, meu bem. Doutora Elaine Vasconcelos vai bater um papo com a gente Sim. e ensinar a gente a cuidar das nossas mãos. O que mais que temos? Temos Nani a doutora Venâncio? Nicole Queiroz, cardiologista do esporte. Adoro! Olha, adoro! Mitos e verdades das dietas da moda, Gia. Olha esse, como desapegar-se das dores do passado e seguir adiante. Esse é bom, hein? Quem é que vai falar esse? Leila Navarro, meu bem! Palestrante, temos Ela aqui é hoje, ó. maravilhosa, gente. Palestrante, escritora e atriz maravilhosa. Ela E é agora um astral stand-up. lá em cima, adorei. E porque a gente tem uma... Quer dizer, a gente tem que ficar desapegando, né, sempre, né? Acontece uma coisa, a gente tem que mandar embora, tem que ficar voltando e Sim, remoendo. o passado Mas tem que isso ficar no passado, É né? Lá atrás, desafiador. né? Você consegue? Ou não? Você é uma pessoa rancorosa? Ai, menina, eu vou levar seu nome e seu sobrenome pra próxima vida. Eu sou dessas. Jura? Eu juro. Ai, É é que eu sou ruim. sua amiga. Dá o presente de Natal. Mas é não difícil, esquece. né? O presente tá marcado. Eu esqueço, eu já faço esquecer. Mas isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O esquecer é maravilhoso. Eu ainda vou aprender, ainda tô novinha, tô só com 5,3, vou aprender, porque eu acho brilhante pessoas que perdoam fácil. Porque eu perdoo, mas eu não esqueço. Então a gente vai aprender com ela hoje. E também, olha só, doutor Daniel Canlaf, oftalmologista. Vamos falar sobre se pode afetar a visão, se quando afeta a visão pode causar a cegueira, se o diabetes. Olha, Hoje o programa tá recheado, vocês perceberam, né? você viu que tá linkado, né? Aqui essa maravilhosa vai ensinar e a gente tem depois um especialista que vai poder explicar passo a passo para você que está em casa. Então, você pode ficar sentadinha, ligar para amiga, para prima, para vizinha, para colega, vou chamar todo mundo que Tarde Top está começando. Roda a vinheta. Cola na gente, vai. Doutor Daniel Canlaf,
Oftalmologista. Camote. Hoje tá sobrenomes aqui, Chique, né? né? Desafiadores pra gente trabalhar a trava, né? Na língua, enfim. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Eu viu? que agradeço. Bom, de que forma a diabetes afeta a visão? Então, o diabetes ele vai afetar diversos órgãos que são vascularizados, como o rim, a perna, por isso tem aquele problema de as pessoas que vão ter Amputa aquela... a perna, gente e o tem olho também glaucoma. tem. Sim, e essa parte do olho também é vascularizado, principalmente a retina. A retina seria essa parte do olho aqui de trás. Já explica pra gente tudo bonitinho. Fica mais fácil de entender. Isso, dá tempo para os meninos chegarem, Doutor, para mostrando a explica gente então como... o diabetes 1, o que é o diabetes 1 e o diabetes tipo 2, para quem está em casa entender direitinho. Diabetes 1, a maioria das vezes é aquele que é o insulino dependente, que o paciente jovem já tem aquela parte genética, já vai desde jovem, e o tipo 2 que depois de um tempo vai aparecendo durante a vida. Só que os dois podem acometer a visão. O tipo 1, por ter um tempo mais prolongado de diabetes, ele pode afetar pelo tempo. E o tipo 2 vai afetando, mas assim, você precisa controlar também o diabetes, porque o tempo todos vão ter. Então a gente vai diminuir os riscos controlando o diabetes. Isso é o principal de tudo, tanto para o olho como para o rim ou qualquer órgão. Então isso é muito importante. Saúde, né? Qual que é o mais agressivo ou os dois são? O diabetes tipo 1, na verdade, ele vai durar Já mais nasce tempo. Ele vai com ter, ele, né? então, Que a pessoa já tem pessoas vem. que vai já ter mais nasce tempo com de ele. diabetes. Então, às vezes, o paciente até controla o diabetes, mas vamos dizer, a retinopatia diabética, que afeta o fundo do olho, ele pode ter alguns sinais, mas que podem não ser avançados. Então, o importante é o quê? A gente controlar e não deixar a retinopatia diabética, a gente chama de não proliferativa, leve, se estender, evoluir para uma retinopatia proliferativa, que seria muito avançada. Doutor, mas com quanto tempo, mais ou menos, você tendo diabetes, por exemplo, pessoas que cuidam bem, né? Assim, tomam insulina, fazem uso, fazem uma dieta saudável. Não come doce, Não né? come doce. É que muita gente é difícil. Muita gente vejo. dá uma enrolada e acaba... Comendo, É um é. sofrimento. O diabetes, quem Sim. tem diabetes sabe do que eu estou falando, que é muito difícil. Eu perdi minha mãe. Sim. Minha mãe veio a óbito devido ao diabetes, por causa do diabetes. Isso levou ela a óbito, infelizmente. E isso nós temos perdido, e a gente sempre perdeu muita gente com diabetes. Eu queria entender quanto tempo, por exemplo, tem o diabetes, né, o tipo 2, que é o que acontece depois no decorrer da vida. O tipo 1 pode ser geneticamente, hereditário, você já pode vir com ele. Quanto tempo depois você, mesmo cuidando, que pode vir a ter problema na visão? Depois de 5, 6 anos, vai depender também de outros fatores, como controle de outros problemas com a pressão arterial, a parte renal, tudo isso também vai influenciar a parte do fundo do olho. Mas por isso que vai depender do tempo do diabetes, do controle do diabetes, do controle da pressão arterial associada ao diabetes. Então, tudo vai ser um conjunto. Mas a gente diz que sempre a parte visual, todo diabético que teve o diagnóstico deve acompanhar com o oftalmologista Era a todo próxima ano. pergunta. Descobri que eu tenho diabetes. Eu preciso imediatamente procurar Sim, oftalmo. porque o Mudou a importante... taxa agora, né? Sim, sim. Mudou, viu? Tem que ficar alerta aí. Antes a gente achava que era 130, não é mais 130. Não, Qual é agora, diminuiu doutor? pouquinho. Tem que estar abaixo de 100, a gente tem que estar sempre de olho. Antes era 130, até 130 era tolerável, por exemplo, pré-diabetes, né? Sim. Achavam que estava tranquilo nos exames mesmo, quando a gente fazia exame de sangue. Agora não, é 100. A gente está sempre de olho, porque... Eu faço, gente. 6 em 6 meses eu faço um check-up geral. Agora, mostra pra gente, então, já que você trouxe, né, o olho todo bonitinho Explica onde aí. ataca, o que é o glaucoma. As alterações na retina, não é isso? Sim, sim. Explica pra gente, então, dá tempo dos meninos ir chegando e mostrando aqui os detalhes. O que acontece? Aqui é o nosso olho total, né? O que a gente vê quando a gente olha o olho é essa parte da frente, né? Que tem a íris, a parte colorida, a córnea. E o diabetes vai afetar mais essa parte aqui de trás do olho, que seria a retina. Aqui onde tem os vasos, onde tem a vascularização. E aqui é que vai ser afetado. Porque aqui na mácula vai acontecer Como o chama aí? edema. Aqui é a mácula, onde a gente tem a área central da visão. A área nobre da visão. A gente vai ter a nitidez, as cores. E aqui vai ser afetado pelo edema. O que é o edema? É o inchaço da visão. Então, o diabetes, ele tem vasos que, com o tempo, vai, por osmolaridade, pela descompensação do diabetes, aquele líquido vai saindo e vai afetando essa área central da visão. Isso seria o edema, que pode afetar tanto a retinopatia diabética leve como a proliferativa. Só que como chega a causar neovaso, porque o diabetes também causa isquemia. Seria falta de oxigenação. A isquemia seria falta de oxigenação, tá. E isso causa o quê? Fica turva a vista? Uma cegueira. Sim, Leva à cegueira. o edema a gente consegue tratar, porque a gente consegue fazer alguns medicamentos para enxugar esse edema, mas já o diabetes, quando a retinopatia diabética proliferativa, já pode acontecer o surgimento de neovasos, são novos vasos que tentam compensar essa isquemia, só que com o tempo não vão fazer bem, porque esses vasos podem sangrar, causam hemorragia, que vão se misturar aqui no vítreo, que seria esse gel transparente do olho, pode causar tração
quando existe esses vasos começam a puxar, tracionar e causar um descolamento de retina. E tudo isso começa a complicar. E o glaucoma? O glaucoma, Quando leva? existe o glaucoma primário, que não tem a ver com diabetes, Sim, que mas seria tem o genético, e a ver com a idade, com a família. Só que existe o glaucoma neovascular, relacionado ao diabetes. Relacionado ao diabetes também o glaucoma, que Sim. leva praticamente quase todos, muitos pacientes a cegueira, infelizmente. Porque esses neovasos que estão no fundo do olho, eles crescem para frente do olho e começam a entupir onde é drenado o líquido. Então, quando entopem, a pressão do olho sobe e aí a gente tem que começar a controlar e fazer esses neovasos regredirem para conseguir controlar esse glaucoma neovascular. Doutor, uma curiosidade, né? Porque faz muito tempo que eu perdi minha mãe. Hoje, com esse avanço da medicina, consegue fazer cirurgia no diabetes? Sim. É reversível, então? Como, desculpa? É reversível ou não? Sim, vamos dizer, o edema macular. A gente consegue reverter com algumas aplicações de alguns medicamentos intraoculares que seriam anti-angiogênicos, seriam como anti-inflamatório, que vão diminuir esse edema, e até mesmo o implante de alguns corticoides que vão agindo durante um tempo e diminuindo esse edema. Só que assim, você precisa às vezes reaplicar, porque o paciente está bem controlado e diminui. Então existe depois um descontrole e volta e a gente tem que reaplicar de novo. E existe o tratamento com laser. O laser vai fazer o quê? Ele vai queimar essas áreas com isquemia e vai evitar o surgimento desses neovasos. Evitando esses neovasos crescendo, vai evitar a hemorragia, evitar o descolamento e as complicações como a cegueira. E a visão? A visão, primeiro, a gente pode ter uma descompensação do diabetes. Um paciente que chega no consultório de um dia para o outro, ele mudou o grau completamente diferente, a gente tem que suspeitar de que pode existir um diabetes. Então, o paciente tinha 1 grau, de repente foi para 3 graus de miopia. Um paciente que estava com 100 de glicemia foi para 300, o grau do óculos dele muda. Então, a gente sempre tem que suspeitar disso. Isso não seria grave, só seria um sinal de que ele pode ter o diabetes. Quando muda a graduação. Eu sou míope, né? Tinha astigmatismo e eu operei. Sim. Eu tinha 13 graus quando eu 13? operei. Sim. Nossa, amiga, sério? 13. E eu achei que eu tava arrasando, que nunca mais eu ia precisar usar lente. Eu vi meu pé, lembro que o dia que eu operei, eu falei, meu Deus, também Sim. pai, vi meu pé. Fiquei toda feliz. Só que voltou. Entendi. E aí eu fui no médico e mudou, assim, drasticamente. Aí eu tô até meio assim, né? Aumentou muito a graduação. Isso é normal também? Assim, Pode acontecer porque como era um alto míope, existe você controlar, você consegue zerar, mas dependendo também do tipo de cirurgia, se era totomia radial, provavelmente não foi a que você fez, que seria com um bisturi de diamante, fez isso reverter. O LASIK, que é o laser, essa reversão foi menor. Só que é aquilo, a gente tem que sempre pensar que às vezes você consegue reverter o grau de longe, mas depois de um tempo, você zerando de longe vem o de perto. Então você começa a ter a dificuldade visual, mas também o grau pode voltar. Mas isso não quer dizer que tem um diabetes relacionado, mas é um sinal de que essa mudança no grau a gente deve investigar. Né? Mas isso é reversível e não é grave. O grave é a retinopatia diabética, que é silenciosa. Às vezes você já tem várias alterações. Existe uma retinopatia diabética moderada, você não sabe, ou até mesmo proliferativa. E de um dia para o outro, os vasos sangram e a pessoa começa a enxergar vulto. Então não tem nenhum sintoma, assim, por exemplo, a visão fica... Assintomática? Às vezes pode ser assintomático e a pessoa não percebe e já está muito avançado. Quando a pessoa sangra, que percebe. Por isso a necessidade de fazer um acompanhamento de rotina para fazer esse tratamento profilático. Como que evita, então, as complicações? Tem que ficar fazendo exame de rotina para saber. Fazendo exame pelo menos 1 ano para a gente ver se vão surgir microneurismos, são as hemorragias, esse edema. Então, a gente percebendo já vai lançar alguns tratamentos, como essa aplicação, o laser, para evitar essas complicações. Por isso a importância do acompanhamento e o diagnóstico precoce. E nesse caso, doutor, a gente sabe que só pode ser feita cirurgia em um olho, né? A gente sempre tenta... Você tem miopia de um lado, astigmatismo do outro, geralmente você tem que fazer uma cirurgia, você não pode operar os 2 olhos ao mesmo tempo. A refrativa, que foi que ela fez, costuma ser feito nos 2, mas a catarata costuma fazer um de cada vez. A descolamento de retina relacionado ao diabetes, aí é uma cirurgia que a vitrectomia é muito delicada. Tá, então, e os riscos dessa cirurgia são muito altos. Então, a maioria das vezes a gente costuma fazer... Claro que quando tem um mutirão existe... Faz e depois dá um tempo, né? Espera um tempinho, ver se correu tudo bem, para depois fazer o segundo. Sim, porque essa vitrectomia é muito delicada e tem os seus riscos. Então, a gente sempre busca fazer um olho de cada vez. Quem tem diabetes, então, de quanto em quanto tempo tem que procurar o oftalmo? Pelo menos uma vez por ano, mesmo sem ter sintoma nenhum. Ah, bom de 6 em 6, né? Se a gente vê que já diabetes tem... aí... Se a gente vê que já tem alguma alteração, principalmente uma retinopatia diabética moderada, a gente começa a aumentar a frequência para a gente poder acompanhar mais de perto. Tem sintomas, doutor? A pessoa que tem o diabetes, que está alguma coisa alterando, que ela amadoramente consegue perceber ou não? Esse sinal de você, de repente, mudou o grau do olho, começou a ver embaçado. Tem mais alguma coisa? E assim,
de repente ela pode ter uma piora visual, tanto pelo edema macular, que é esse inchaço, como se existe essa fase mais avançada da hemorragia, do descolamento, de repente ela perde a visão. Então a gente consegue perceber que existe uma hemorragia e pelo exame a gente vai fazer todo esse diagnóstico e saber qual é a razão da baixa visual. Consegue prevenção para o glaucoma, doutor? Sim, também com um diagnóstico É o precoce. terror hoje. O terror, o medo de todo diabético é o glaucoma. Porque a gente consegue fazer o laser para não deixar esses neovasos surgirem. Esses neovasos não surgindo não vão para a parte da frente do olho, na câmara anterior, não vão entupir esse ralinho e não vão causar o glaucoma neovascular. Então, existe a prevenção e também existe um tratamento. O perigoso é deixar chegar a uma fase muito avançada, porque a isquemia a gente não consegue reverter. Essa falta de oxigenação. E tem idade, por exemplo, que tem crianças que já nascem com diabetes. Tem idade que pode fazer a cirurgia? Tem paciente com menos de 18 anos, com adolescente, que já tem uma hemorragia, uma diabetes avançada, que precisa fazer a vitrectomia e já é uma fase muito avançada. Então, desde cedo, se tem o diabetes tipo 1, já precisa prevenir desde cedo. E todo paciente diabético, ele pode ter uma lesão ou não? Pelo tempo, sim. Então, a gente tenta controlar, fazer o controle do diabetes. O tempo não tem como a gente controlar. Por isso, o diabetes tipo 1, a gente costuma ter sinais maiores na retina. Mas se existirem sinais, não quer dizer que vão acontecer essas complicações. Por isso, a necessidade do acompanhamento, porque o tempo a gente não consegue regular. Mas o controle do diabetes é que é importante. O tratamento também, o senhor já falou, né? Sim, sim. Doutor, vamos falar um pouquinho. O que hoje o senhor consegue perceber? Você tem, assim, tem surgido mais casos no consultório de pessoas com diabetes? Você acha que tem aumentado muito? O que preocupou muito na pandemia foi o medo dos pacientes irem no consultório. Porque o que aconteceu? Esses pacientes diabéticos que estavam se controlando, fazendo o tratamento com essas aplicações, com laser, deixaram de ir por medo. Então, tem surgido muitos pacientes com diabetes avançado, que estavam bem estáveis, bem controlados e que podiam estar melhores e acabou tendo esse avanço, porque foi mais ou menos 1 ano e meio que muitos pacientes não apareceram. Mesmo a gente explicando, existiu um medo maior sobre ir no consultório, mas a gente sempre explica isso, que não acabaram as outras doenças. Então, a gente deve continuar o acompanhamento. Então, uma boa notícia é que, graças a Deus, com o avanço da medicina, consegue controlar muito hoje a perda de visão, né? Sem dúvida. E o glaucoma e muitas outras doenças, né? Sem dúvida. Relacionadas à visão. Sim, até... É um terror, Gi. É horrível o diabetes. Você vai perdendo tudo. A minha mãe chegou ao ponto que tinha que molhar o algodão para passar na boca dela. Ela não podia beber água, chegou nesse ponto extremo. Quando ataca os rins, porque a gente não vai, porque ele está falando dos olhos. Ela começou a atacar os olhos, os rins, então ela entrou na hemodiálise. Então, assim, é muito complicado. Quem tem diabetes, sabe, tem que tomar todos os cuidados. Então, graças a Deus que tem essa esperança, né? Sim, o tratamento precoce é importante. Até todo mês de novembro existe o diabetes Novembro Azul, que existe, às vezes, essa necessidade de conscientização e a prevenção desse diabetes. Às vezes, na cidade, existe algum mutirão. Então, é importante essa prevenção. Esse tratamento precoce, a prevenção, é muito mais importante do que tratar um diabético já avançado com um problema visual, porque às vezes existe a isquemia, a falta de oxigenação que a gente não consegue mais reverter. Boa, doutor Daniel Kamlot, oftalmologista, seus contatos para quem tiver mais dúvidas. Nas redes sociais, o Dr. Daniel Kamlot consegue achar e vai ser um prazer sempre estar ajudando para evitar as complicações do diabetes na visão. Muito obrigada, Viu, doutor? Obrigado. Obrigada.